Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez por aqui, noite de quarta-feira, noite de estudarmos a Bíblia juntos. Então eu queria convidar você para já pegar a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, que é o texto que nós vamos estudar hoje, João 15. Separe esse tempinho para isso, tenha como objetivo apenas parar agora e estudar a Bíblia. Não se distraia com outras coisas. Vamos reservar esse tempinho para meditarmos a palavra do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Como eu havia dito para os irmãos, nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos aí dentro desse texto. Mas antes de começarmos a leitura, antes de começarmos o estudo propriamente dito, eu queria orar com os irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa e vamos todos orarmos juntos. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos nos reunir na noite de quarta-feira para meditarmos em tua palavra. Esteja comigo, esteja com os irmãos em seus lares. Peço ao Senhor que nos perdoe por nossos pecados, por nossas transgressões. Purifica-nos do mal que fizemos contra o Senhor. Nos ajude a vivermos uma vida digna, uma vida reta diante de Ti. Limpa os nossos corações de todo o mal que fizemos contra o Senhor. Peço a Ti que nos dirija a uma vida de obediência à Tua palavra, Pai. Esteja com todos nós. Peço também que continue nos guardando, nos protegendo e nos livrando da doença. Esteja comigo, esteja com a minha família, esteja com as famílias da nossa igreja, com as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Esteja com todos nós, ó Pai. Oramos gratos por tudo e mais uma vez suplicamos, fale aos nossos corações através do estudo de hoje. Nos dirija a uma vida produtiva, edificante, cheia de frutos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Como eu havia dito aos irmãos, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, por enquanto. Acompanhe comigo aí. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei e permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Até o versículo 14, por enquanto. Irmãos, nós temos aqui Jesus ensinando ao seu grupo, né, a ideia da produtividade, que precisa ser aprendida, vivida e praticada por todos nós que fazemos parte do reino de Deus e que estamos aqui para cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. Eu quero reler com você o versículo de número 11, versículo 11, olha o que o texto diz. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, para que a minha alegria esteja em vocês
e a vossa alegria, o vosso gozo, ele seja completo. Então, Jesus aqui no versículo 11, ele dá uma explicação, um motivo pelo qual ele está dizendo tudo o que ele já disse, do versículo 1 até o versículo 10. Ele diz, olha, eu estou ensinando essas coisas para vocês, estou dizendo para vocês a respeito de tudo isso, de vocês serem produtivos, de vocês darem frutos, de vocês serem ovelhas minhas ovelhas, que geram outras ovelhas, que trazem outras ovelhas para o meu rebanho, porque fazendo assim a alegria de vocês será plena. Olha que interessante, irmãos. Então, para que eu me realize plenamente, para que eu viva uma vida alegre, eu preciso ser um cristão que dá frutos, um cristão que produz, um cristão que obedece os mandamentos de Jesus, é a luz do mundo, o sal da terra e, sendo assim, vivendo assim, produza muitos frutos. Irmãos, existe uma ideia equivocada, perigosa, e eu já comentei isso com os irmãos em outras reuniões, em outros cultos, de que o crente ele pode optar e escolher ser um crente de banco. E o que seria isso? Qual é a ideia do crente de banco? De um crente que ele pode se contentar, se conformar e escolher ser apenas um crente que vem, participa dos cultos, chega à igreja, senta no banco, ouve, recebe tudo, levanta do banco e vai embora. Essa é a ideia perigosa, arriscada e talvez eu diria até pecaminosa de um crente de banco. Um crente que pode escolher não trabalhar, não produzir, não dar frutos. E Jesus ele é categórico, no texto que nós acabamos de ler, dizendo que aquele que não produz, aquele que não dá frutos, ele é arrancado, ele é jogado fora, depois de arrancado e jogado fora, ele seca, e depois de secar, alguém pega ele e joga ele para ser queimado. Nós vimos aí no próprio texto, na própria fala de Jesus, que a ideia de não produzir, ela não é válida, não é uma opção que eu e você temos, não é uma escolha que eu e você temos. O crente precisa dar frutos. E o que seria dar frutos? Pastor, me explica isso. Jesus ele usa aqui uma ilustração, faz uma comparação, uma alegoria a uma árvore, e onde nós estamos conectados a essa árvore que é Jesus, e estando nós conectados como ramos, devemos produzir. O fruto, ele precisa dar frutos, precisa ter fruto ligado ali àquele ramo. E nós, como ramos ligados a essa árvore, essa videira que é Jesus, precisamos produzir. E o que seriam esses frutos? Esses frutos, eles podem ser definidos como o nosso trabalho dentro do reino de Deus. O que eu e você temos feito em prol do reino de Deus? Qual é a visão de reino que você tem? O que você já fez em prol do reino de Deus em toda a sua caminhada como cristão? Quanto tempo você tem de crente? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos? Pastor, eu nasci no lar cristão, mas tomei a minha decisão com Cristo aos 12 anos de idade, aos 15 anos de idade, eu já tenho 45 anos e eu nunca saí da igreja. É uma longa caminhada com Cristo. Uma longa caminhada estando conectado à videira e tendo a responsabilidade de produzir frutos. E aí, olhando para toda essa caminhada, que frutos você já produziu? Que frutos? Quantas pessoas já foram impactadas com a palavra de Deus através do seu testemunho, através da sua pregação? Quantas pessoas tiveram a vida delas transformadas através de você? Através da escolha que você fez de levar a palavra de Deus até ela. Quantas coisas aconteceram através do seu trabalho, da sua contribuição dentro da igreja ao qual você participa? Você foi colocado dentro da igreja para ser abençoado, para ser edificado, mas também para abençoar e edificar. São mutualidades que precisam ser vividas por todos nós. A ideia da produtividade, de produzir, de dar frutos, não é uma opção. Você está aqui, você foi chamado para fazer a
diferença. E você só vai se sentir plenamente realizado, plenamente feliz, e não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus, está aqui. Você só vai ser plenamente feliz, plenamente alegre, plenamente completo como um cristão quando você estiver produzindo, dando frutos. Dando frutos. É Jesus que está dizendo isso no versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o gozo de vocês seja o quê? Completo. Estou dizendo isso para vocês para que vocês entendam que produzindo, dando frutos, a alegria de vocês estará completa. Vocês serão plenamente alegres, contentes, felizes e realizados fazendo aquilo que eu determinei que vocês façam dentro do meu reino. Produzir. E nós temos inúmeras, dentro desse texto aqui, nós temos inúmeros motivos para absorvermos ao máximo a ideia de produzirmos e a vivê-la. Eu separei aqui alguns versículos e quero destacar eles com vocês. Esses versículos eles nos mostram o potencial que nós temos como servos de Deus, né, para produzirmos, para darmos frutos. Também expressam alguns motivos extremamente especiais que nós temos para produzirmos e darmos frutos dentro do reino de Deus. Eu queria que você observasse tudo isso com o coração muito aberto para entender que Deus ele te chamou para fazer a diferença no reino dele, para que você faça a diferença. Sabe aquela pessoa que você quer muito que ela aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pois é, Deus pode ter colocado você na vida dessa pessoa para que você seja o canal de Deus na vida dela. Sabe aquela pessoa que você gostaria muito que viesse à igreja com você num culto de domingo? Pois é, talvez Deus colocou você na vida dela, ela na sua vida, para que você seja um instrumento dele, para que essa pessoa venha até a igreja e, estando aqui, conheça Jesus. Essa é a ideia de dar frutos. Deus colocou você na vida de inúmeras pessoas na sua vida, para que através do seu testemunho, o reino dele fosse aumentado. Você precisa entender isso, nós precisamos entender isso, a igreja do Senhor precisa entender isso. Nós temos uma missão aqui na terra, Jesus ele sempre teve uma visão de reino muito clara. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, né? É o ide, essa é a visão de reino, essa é a visão essa é a ideia de dar frutos. Eu, você, nós fomos convocados por Cristo com esse ide. Isso é produzir, isso é dar fruto. O primeiro texto que eu quero destacar com os irmãos é exatamente aí o versículo 1, primeiro versículo do texto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Então, irmãos, o primeiro potencializador que nós temos para nos impulsionar, para nos encorajar, para nos instigar a uma vida de cristãos, de ramos produtivos, é exatamente o versículo 1. Nós temos uma fonte ilimitada de recursos. E por que eu digo fonte ilimitada? Porque a fonte é Deus. É Deus. Nós estamos ligados a Jesus. Deus poderoso, com toda a sua grandeza, o Jesus Cristo que desceu aqui, enfrentou a morte, ressuscitou e antes de morrer e ressuscitar, realizou inúmeros milagres e maravilhas. Nós estamos conectados a Ele, aquele que mudou a nossa história, aquele que tem poder para fazer e faz. Ele nos potencializa. Talvez você pode pensar, pastor, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou tímido, eu sou acanhado, eu não sei falar direito, quando vou falar minha mente se apaga, pastor, eu não tenho tantas habilidades. Irmãos, são desculpas que às vezes nós mesmos levantamos para justificar o nosso medo de começar. Eu preciso entender que quem me qualifica
é Deus. Eu estou ligado à videira que é Jesus Cristo. É Ele que me capacita. Aquele que me chama também me prepara. Aquele que te chama também te prepara. Aquele que te incomoda para que você faça, vai colocar na sua boca as palavras certas. Aquele que te chama para fazer algo dentro do reino, dentro da igreja, ele vai te habilitar para aquilo, mas você precisa se dispor, você precisa se levantar, você precisa ir. Você precisa ir. Nós tivemos o culto na casa do irmão Washington no domingo retrasado e ele falou, foi ele quem pregou e ele falou bastante a respeito disso, de alguns convites que são irrecusáveis. Quando Jesus chama, não existe a opção de recusar, não existe. E ele chamou os seus discípulos, aparentemente homens que não estavam habilitados e capacitados para o serviço que Jesus estava propondo para que eles realizassem. Eram pescadores, era homem que sabia pegar peixe. E Jesus disse, olha, agora a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E eles não perguntam como é que a gente vai fazer isso? Quais são as ferramentas que o Senhor vai colocar à nossa disposição para que a gente faça isso? Eles não fazem perguntas, eles simplesmente levantam e vão. E olha que impressionante, a atitude deles fez com que as coisas acontecessem, fez com que Deus agisse através deles. De fato, foram homens que se tornaram pescadores de outros homens. Fizeram uma diferença tremenda, assustadora dentro do reino de Deus. E é isso que eu preciso entender. É Ele que me capacita. Eu estou conectado a Ele. Ele é a videira. Ele é a videira. O ramo só produz, só dá fruto porque está conectado à videira. Cortou, já era. Não continua. Não vai produzir mais nada. Por quê? Porque o que eu preciso vem do alto. E você precisa entender isso. A nossa fonte de recursos é Deus, é Jesus Cristo. Na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, escolheu nos usar. Pense nisso, memorize isso. E no versículo 2 nós temos aí praticamente a sequência, a continuação aí do que Jesus já vinha dizendo aí no versículo 1, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Além de estarmos conectados a Ele, através dele sermos capacitados, habilitados a produzirmos frutos, a trabalharmos no reino dele, é Ele quem nos molda, Ele que remove toda e qualquer coisa que possa estar nos prejudicando, nos atrapalhando, nos impedindo de produzirmos ainda mais, porque é isso que a poda faz. Talvez você tenha aí na sua casa uma árvore frutífera e você percebe que ela tem potencial para produzir ainda mais, mas para que ela produza ainda mais você precisa podá-la. E o que é podar? É você direcionar a força daquela árvore, é você direcionar a energia, a saúde que aquela árvore tem para o lugar certo. É isso que a poda faz. E quando Jesus diz, olha, se você estiver em mim, estiver produzindo, o meu Pai, Deus, Ele vai te podar. Ele vai tirar aquilo que não interessa a Ele. Ele vai remover de você aquilo que te impede de produzir ainda mais. Irmãos, olha que fantástico, olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa e fantástica por quê? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós passamos por situações, tá? Provações, preste bastante atenção, não é tentação, provação. Nós passamos por algumas provações que nós não entendemos, ficamos por entender. Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Eu não sei o que eu fiz para estar passando por tudo isso. E talvez você não tenha feito nada de errado, né? Talvez seja Deus podando você para que você produza ainda mais. Eu preciso entender isso. E quando
E quando Ele me poda, eu consigo perceber, depois da poda, depois de que tudo acontece, o quanto Deus que nós servimos é um Deus sábio, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Porque pode ser que no meio do processo da poda, eu me incomode, eu sinta dor, talvez eu possa até chorar, por não compreender o objetivo, o motivo daquilo tudo. Mas a palavra de Deus nos diz qual é o objetivo, qual é o motivo. Se Deus está tirando, é porque não tem necessidade, é porque você não precisa, é porque está te impedindo de crescer, de produzir ainda mais para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Para Ele, para a glória dEle. Para a glória dEle. Entenda isso. E eu quero ler mais um versículo para a gente encerrar, que é exatamente o versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Qual que é o propósito aí do cristão produzir frutos? Qual que é o propósito de tudo isso? É o que eu acabei de dizer para os irmãos. A glória de Deus, a glorificação do nome de Deus. Não é para me promover, não é para promover um nome de determinada pessoa, de determinada organização, não. É para a glória de Deus. É para que o nome dele seja glorificado. E não existe outra explicação, outra motivação maior do que essa. E nós, irmãos, precisamos nos sentir privilegiados, honrados, extremamente felizes, plenos e completos ao imaginarmos, ao entendermos, ao percebermos que Deus, o nosso Deus, o único Deus, o grande Deus, o todo-poderoso Senhor, nos escolheu a mim, escolheu a você, pessoas falhas, pessoas pecadoras, pessoas pequenas, limitadas, para que através de nossas vidas, para que através do nosso trabalho, para que através dos nossos frutos, o nome dele fosse glorificado. Para que você está aqui? Para glorificar o nome de Deus através da sua vida, produzindo frutos, dando frutos, aumentando o reino de Deus aqui na terra, fazendo com que o reino de Deus se propague, cresça, fazendo com que a palavra de Deus alcance aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, que não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele nos escolheu. Produza, dê frutos. Dê frutos. Ele te chamou para isso. Quer viver uma vida plena? Quer experimentar a alegria completa do Senhor Jesus na sua vida? Seja um cristão frutífero. Trabalhe. Mãos à obra. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Para frente. Olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos na sua casa mais uma vez. Vamos falar com Deus. Pai, a nossa oração é primeiro de gratidão por termos o privilégio de sermos usados pelo Senhor na propagação do Teu reino, fazendo com que o Teu reino cresça aqui na terra, evangelizando, pregando, levando a Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que possa continuar nos moldando, podando, tirando aquilo que nos impede de crescermos espiritualmente e produzirmos ainda mais. Esteja comigo, esteja com os irmãos, que possamos todos nós entendermos de que o Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Peço ao Senhor que coloque a Tua mão sobre a nossa cidade, sobre as famílias da nossa igreja, sobre as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Estamos acompanhando e percebendo aí um acréscimo, um crescimento aí no número de pessoas contaminadas com o coronavírus. E eu peço ao Senhor que nos proteja, continue nos protegendo e nos guardando, ó Pai. Nos abençoe, nos dê um restante de noite abençoado, feliz, um restante de semana alegre. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Deus dê a você uma semana, um restante de semana abençoado, feliz.
Fiquem todos com Deus, se cuidem, tá, irmãos? Se cuidem, continuem se cuidando, se protegendo. E tchau, tchau, irmãos.